Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão a partir desse momento conectados conosco para juntos acompanharmos a exposição da palavra de Deus através da nossa 12ª lição do trimestre de Escola Bíblica Dominical, que vem justamente explorando nesse trimestre a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, com a temática A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Verdade prática da lição 12. A conduta do crente em relação à família. O nosso objetivo geral consiste em mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E que esse objetivo geral ele se desdobra em 3 objetivos que chamamos objetivos específicos. Primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo objetivo específico, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E o terceiro objetivo específico, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. O texto bíblico que embasa a lição de hoje está na Epístola aos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Como um padrão, a nossa lição traz 3 tópicos, cada tópico com 3 subtópicos, e nós vamos, com a colaboração aqui dos nossos amados irmãos, alguns já bem familiares, outros que estão vindo pela primeira vez. E assim agradecer a Deus pela vida do nosso auxiliar, irmão Josué, que coopera ali em Jardim Paulista Baixo. Nosso presbítero Isaías, agradecer mais uma vez, Padre Senhor. E também nosso irmão João, que é dirigente de Jaguarana 5, Jaguarana 3. Amém, meu Deus. Sejam todos bem-vindos. Então nós temos aqui diante de nós mais um desafio. Na realidade, falar sobre família no contexto cristão. Mas o autor nos coloca como crentes dentro da nossa família. Família esta que é o maior, o melhor espaço para alguém que deseja evangelizar, alguém que deseja fazer missões. É o maior campo missionário, é a família. É um desafio tão grande que quando o apóstolo Paulo coloca as diretrizes para nomear obreiros para a igreja, ele coloca que ele tem que ser um bom administrador do seu lar. Caso contrário, não está apto para o exercício pastoral. Temos um grande desafio de fazer-se entender, da Bíblia serem compreendida e entendida, justamente, meus irmãos, diante de movimentos que conflitam com a nossa verdade, com essa verdade que cremos ser absoluta, inerrante, atemporal. Ela é eterna, né? No sentido de existência, e atemporal no sentido de aplicação. Então, o que era verdade quando ela foi escrita, permanece sendo verdade hoje. E nós temos também aqui diretrizes para pais, mães e filhos. E como ela é a nossa única regra de fé e prática, é a partir da Bíblia que a nossa perspectiva é concebida.
Então eu peço assim já, em primeira mão, que o nosso nobre irmão Josué já nos traga assim sua perspectiva acerca da nossa lição, né, nesse primeiro tópico que nos apresenta a conduta do crente como marido. Antes, porém, eu quero ler um trecho apenas, convidar você, né? Pegue sua lição, pegue sua Bíblia, lê aqui comigo um trecho, uma parte só da introdução, que diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme Mateus 19, do 4 ao 6 versículos. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Sei que muitos não concordarão com a nossa perspectiva, né, porque ela vem da Bíblia. Alguns cristãos, alguns crentes nominais, perdoe-me também o julgamento, não vão concordar com algumas coisas que vamos falar, mas é a Bíblia. Só existe uma forma de tornar essas coisas relativas, é alterando a Bíblia. E como há uma sentença radical lá em Apocalipse, eu prefiro aceitá-la do jeito que está, e se me reconhecer errado, pedir mais graça ainda a Deus para me ajudar. Então, Josué, nos apresenta assim, na sua perspectiva, primeiro tópico, a conduta do crente está aí, né, dividido em o papel do marido como líder da família, o amor como elemento primordial e o cuidado do marido à esposa. Como se eu vê aqui esse primeiro ponto. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. É um prazer estar aqui junto com os irmãos pela primeira vez, né? Aqui reunido nessa mesa. Mas é um prazer muito grande estar aqui e para debater um tema tão importante aí que vai falar sobre a conduta do crente em relação à família, que é um tema muito importante, uma vez que a família é a base da sociedade. Então, nós precisamos realmente entender alguns pontos aí desse relacionamento familiar. É interessante a gente observar que a gente vem tratando, né, sobre alguns aspectos da igreja, né? Paulo aqui tratando em Efésios, nos capítulos anteriores, nas lições anteriores, a gente viu sobre a conduta do cristão diante da sociedade. Então, Paulo estava apresentando a nossa conduta. A gente viu na aula passada falando sobre a questão justamente da humildade, como a gente deve se comportar, né, diante da humildade, mansidão, essa questão da paciência, né, da tolerância que a gente deve ter um para com os outros. Ele continua falando aí, vai falar sobre a ira, né, sobre essa questão de você não dar vazão à ira, a conduta em relação ao falar, sobre a questão da malícia, da santidade. Ele vem falando sobre o aspecto da vida cristã, né? E aí, ele agora vai entrar nesse capítulo aqui, vai falar sobre relacionamento. Ele agora vai adentrar em relacionamento, né, que a nossa lição vai trabalhar. E ele trabalha aqui sobre relacionamento do ponto de vista marido e mulher, pais e filhos, né, que é um outro tópico aqui, e vai trabalhar também servos e senhores. Então ele vai trabalhar sobre essas perspectivas aí de relacionamento. A nossa lição vai tratar aqui sobre essa primeira relação aí, que é a relação familiar entre marido e mulher, né? Então o primeiro tópico da lição aqui vai falar justamente sobre o papel do marido como líder da família, o papel do marido como líder da família. Então, o que acontece? O primeiro tópico aí falando, né, ele já vai falar aqui, implicitamente aqui, dentro dessa colocação, o papel do marido como líder da família. Então ele já coloca aqui
que o papel do marido é líder da sua família aí, tá certo? É uma questão de autoridade, né, que o marido exerce sobre a família. E é interessante porque a lição vai colocar assim, para a gente não ter uma visão mais correta, que ele vai estabelecer também outros tipos aí de autoridade, e ele bota aqui, ó, no 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3, ele se baseia nisso quando diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Então ele tá colocando esse papel aí de liderança, tá certo? De homem como sendo o líder da mulher. O que acontece é o seguinte, as distorções, evangélico pastor Marcelo, que houve durante a história, tá certo? Então, para se aceitar essa liderança hoje na nossa sociedade, que ela é muito, digamos assim, questionadora, tá certo? De certo ponto é até interessante, mas aí, né, então veja que essas distorções deixou o papel da mulher, de certa forma, inferiorizado. O que acontece? A gente vai ver, quando a gente vai estudar a questão do divórcio, a carta de divórcio. A carta de divórcio surgiu, né, o divórcio vai surgir também nessa perspectiva, porque Deus criou o homem e a mulher para que constituísse família e essa família se perdurasse. Mas só que a própria sociedade, ela distorce isso e começa a haver divórcio. As mulheres começam a estar agora numa situação de abandono, porque a cultura não permitia uma mulher divorciada, ela não tinha como voltar para a casa dos familiares, vivia largada. Então, o que foi que vai surgir o divórcio aí como proteção para a própria mulher, porque é uma distorção que existia aí. Então, existem muitas distorções diante da sociedade, tá certo? Em relação à mulher. Essa distorção se dá também pelo poder de força do homem. Por ser um homem, digamos assim, tem mais força, mais fisicamente, acaba trazendo isso para a questão do contexto social da mulher. Mas é bom a gente falar aqui, e aí vai surgir os movimentos, né? Que a gente vai falar aqui. Mas é bom a gente falar que, embora exista essas distorções diante da história, e até a Bíblia vai relatar alguns, mas a gente vai ver respaldos bíblicos, né, sobre justamente essa igualdade entre homem e mulher. Então não existe no cristianismo, né, o próprio Jesus, ele vai valorizar a mulher, embora existisse essa distorção na sociedade, mas o próprio Jesus é aquele que vai valorizar a mulher. Distorções, mas aí vai surgir a partir, Marcelo, principalmente do século XIX, esse movimento, né, feminista que está muito em voga hoje. Então, esse movimento feminista vai surgir justamente por quê? Porque as mulheres viviam escanteadas e elas começam agora a exigir direitos, principalmente direitos sociais, tá certo? E exigir alguns direitos sociais, e isso vai se dar devido àqueles movimentos aí de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, ela vai exigir também essa questão da igualdade, que é até uma luta, digamos assim, justa, né? Porque ela vivia à mercê da sociedade ali. Só que aí vai entrar num problema da simetria no casamento, que eles vão querer agora se libertar, né, desse padrão patriarcal, né, de cristão em relação ao casamento. Então elas vão exigir agora uma liberdade, vai achar que justamente esse padrão bíblico aqui de o marido como líder da família, isso é uma distorção, né? Então vai começar então essas distorções que a gente vê hoje na nossa sociedade sobre a querer se libertar desse conceito cristão e
de o homem como cabeça da mulher, tá certo? Então é isso que vai surgir, então vai surgir esse movimento por causa disso. Por quê? Porque justamente não entende quando a Bíblia vai dizer assim, ó, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, aí diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, né? Então é uma percepção equivocada aí dessa sujeição que a sociedade vai eu vou Gálatas 3:28 diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja só, ele está colocando aqui, ele está igualando todo mundo, não é? Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há servo, não... ou seja, todos somos iguais. Aqui está falando da pessoa humana, da pessoa humana. Então a gente tem que fazer uma distinção de que da pessoa humana, que somos seres iguais, do papel que cada pessoa exerce na sociedade, tá certo? Então, como ser humano, nós somos iguais. Homem e mulher, nós temos os mesmos direitos, somos iguais perante Deus, não existe essa distinção. Quando existem essas distinções, é uma distorção, né, da nossa sociedade, mas somos iguais. Agora, existe o papel diante da sociedade, aí sim, esse papel, né, Deus criou macho e fêmea, ou seja, homem, mulher, com papéis diferentes, tá certo? Então, observe que é um privilégio para a mulher engravidar. O homem não pode, não é? Então, é uma distinção entre macho e fêmea. Então, existe essa distinção também, marido, mulher, pai, filho, servo, senhor. Então, são o quê? São essas distinções que existem entre o papel que cada um exerce na sociedade. E o marido exerce um papel de liderança aí em relação à mulher, que essa liderança deve ser em amor. Eu vou parar aqui, senão eu vou tomar o tempo todinho. Mas a proposta é justamente essa, José. Fique à vontade para desenvolver o tema. É um privilégio tê-lo aqui, mas gostaria de chamar a atenção e endossar tudo quanto Josué expôs aqui nessa noite, né? Isaías, nós temos, além desses conflitos que eles começam a surgir, né? 60 anos para cá, começa a ser construída uma outra estrutura que vai fomentar um outro conceito de família e dar atribuições de papéis também diferentes. No entanto, apesar da igreja encarar essa disputa no campo das ideias, de forma alguma vamos jamais, em nome de Jesus, incentivar alguém a partir para o conflito, né? Seja bélico, seja de brigar no braço, de forma alguma. Mas no campo das ideias a gente vai discutir, né, porque concordamos e porque discordamos. Além desses embates que nos são propostos, né, por ideologias mais modernas, uma questão importante é a gente asseverar, permanecer explorando o próprio texto bíblico. Então, na sua perspectiva, qual é a conduta ideal do crente? Nós temos aqui, inclusive, Josias Nascimento, ele fala assim: lição na teoria muito fácil, mas na prática muito difícil. Uma outra pessoa, queremos agradecer também as recomendações do nosso pastor Abraão, que é vice-diretor do nosso CTA DALP. Uma outra pessoa falou aqui acerca, por exemplo, de homens, né, que são tanto líderes na igreja e que são líderes na igreja e deveriam ser no lar. Então, às vezes, na igreja tem um comportamento que não reflete no lar e vice-versa. Então, qual é a conduta bíblica ideal do crente que ele não pode abrir mão
né? O líder da igreja, alguém sempre tem que estar chamando a atenção, por ser uma verdade eterna, mas parece que as pessoas não atentam muito para esses valores e a gente precisa estar, vez ou outra, justamente trazendo essas temáticas. Então, nos diga qual é a conduta ideal do crente como marido. Amém. Paz do Senhor para todos, para o senhor ministro, professor, irmão João, professor, também a todos os ouvintes. É uma lição muito boa que faz necessário a gente comentar sobre este tema. E eu creio que o Senhor vai, como os demais aqui, os irmãos que estão acompanhando a lição. Eu queria passar a ler aqui, antes de a gente comentar alguns textos, no livro de Gênesis, capítulo de número 7, né? Quando diz assim, versículo 1: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Daqui a gente já observa o plano e o projeto de Deus para com a família, que é o tema, né? Conduta do crente em relação à família. A gente observa aqui que Noé, junto com a sua esposa, seus filhos, suas noras, né? Aquele trabalho, aquela labuta, a perspectiva daquele homem, a gente já observa que uma da conduta do crente como marido é o trabalho. Noé, né? O trabalho ali, se esforçando, educando os filhos a conhecer a Deus, a estar dentro da vontade de Deus. Os filhos, como a esposa, sendo, né, reverente, obediente. E aqui a gente observa aí, Noé, ele entra com a família na arca. A gente vê que o padrão, né, a conduta de Noé, junto com a esposa e com os filhos, é um exemplo. Nós poderíamos citar outros exemplos aqui no decorrer da nossa lição, mas a lição, Paulo, ele falando aos Efésios, diz assim, no versículo de número 31, ele diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma carne. Agora, a pergunta foi, a conduta do marido, né? Primeiro amando. O amor protege a mulher das tentações afetivas. Peguei um assunto que a gente dava estudo, né? Quando a gente estava tomando conta de alguma congregação aqui na nossa área. É uma das ordenanças bíblicas para o homem em relação à sua esposa, amá-la. Quando a mulher se sente amada pelo seu marido, não tem dificuldade de ser-lhe submissa. Eu não vou adentrar muito porque, segundo, compreendendo-a. Olha, primeiro amando-a, a conduta do crente marido. Porque o comentarista colocou a conduta do crente marido. Qual é a conduta dele? Primeiro amando-a, protege ela. Segundo, compreendendo-a. Uma das formas do marido proteger a sua esposa é compreendendo, e para compreender é preciso escutar com atenção. Com atenção. Terceiro, sendo-lhe fiel. A fidelidade do marido para com a esposa faz confiante e segura até mesmo de sua autoestima. O marido deve ser fiel à sua esposa em todos os aspectos da vida. Precisa estar em comum acordo em tudo, para poderem caminhar juntos. Quarto, sendo provedor. A conduta do marido, sendo provedor. Trabalhar, força, coragem. Uma das responsabilidades do marido é a de ser o provedor da casa. Desde o princípio o Senhor disse: comerás o teu pão com o suor do teu rosto. E ainda Deus o pôs no jardim. A gente observa que ele é o provedor, né? Um homem que trabalha, é um homem que traz o sustento para a esposa, para os filhos, porque é um conjunto, é a família. Enquanto não tem filho, é somente um casal. Mas quando tem filho ou mais, se torna uma família. Quinto, dando-lhe apoio. A mulher necessita de apoio do marido para se sentir segura, tanto moralmente como espiritualmente. Veja que coisa interessante, né?
o papel do marido. E eu achei muito interessante quando essa lição ela foi abordada, feita com cuidado, apoio, tanto moral como espiritualmente. A moral, o que é moral? Conjunto de regras de conduta considerada como válidas, que é de modo absoluto para que tempo ou lugar, que é para grupo ou pessoas. Como no leito, o marido deve respeitar sua esposa no leito. São vários aspectos de como o marido ele deve se conduzir, se comportar para com a sua esposa. E futuramente a gente vai falar sobre os filhos, né? Que não é agora. Com os filhos, com a sociedade. Diz assim: quando o marido ocupa essas funções, está protegendo sua esposa de friezas espirituais. A sua vida de santidade e pureza irá conduzir sua esposa a ser uma santa mulher de Deus. São princípios que uma mulher em si, que um homem em si, ele deve ter para com a sua esposa, que é justamente a lição que estamos estudando. Amém. Glória a Deus por essa explanação. E claro que se pudéssemos, né, ele traria muitas outras características do marido cristão. Ele não tem que usar os parâmetros bíblicos e torná-los realidades apenas nos ambientes religiosos, nos ambientes públicos, mas a gente aprende a palavra de Deus e temos que vivê-la em todos os momentos da vida, em público, em particular, sobretudo enquanto líder familiar, né? A palavra de Deus tem que ser o único conjunto de regras que normatizam e que orientam o homem de Deus. E eu gostaria de saber do irmão João, que diante de tanta inovação, irmão João, parece até que a Bíblia passou a ser um livro desacreditado, né? Quando falamos de manual de conduta. Mas louvamos a Deus porque já existe justamente uma advertência nesse sentido, né? E nos últimos tempos, que os últimos tempos se caracterizariam justamente por serem trabalhosos, trazerem nas pessoas um sentimento de aversão a esses valores absolutos, eternos. Na sua opinião, qual é o grande erro que alguns maridos têm cometido, sobretudo e principalmente porque a nossa abordagem é sobre o marido crente? O que é que eles estão deixando de observar na palavra de Deus? Será que estão deixando de ler a palavra de Deus e por isso não estão tendo referência para viver na igreja e nos seus lares? O que é que está faltando a esses homens, então? Também quero saudar o pastor Marcelo, auxiliar Samuel, né? E o presbítero Isaías, Josué. Amém. Como assim, a pergunta do nosso pastor, eu estava aqui, tudo está direcionado aqui com o Espírito Santo, porque eu estava esperando o meu momento da minha participação para falar a respeito de que hoje, quando eu e minha esposa a gente foi almoçar, eu estava ministrando a palavra de Deus a uma pessoa chamada seu Antônio, e eu estava dizendo a ele veio falar a respeito de outras denominações, e eu disse a ele: olha, o que tiver na Bíblia Sagrada, não cai nem uma vírgula, o senhor pode acreditar no que está ali, porque se alguém vier dizer ao senhor que doutrina de homem e etc, isso aí o senhor... Mas se tiver na palavra de Deus, o senhor pode acreditar que é verdade. E assim como o senhor estava falando, que a gente reconhece e sabe muito bem que existe
homens de Deus, da igreja, que na igreja é uma coisa e que suas casas são outra. Até parece que suas mentes estão cauterizadas a respeito da palavra de Deus. Então, não sei se deixaram de examinar as escrituras. E aqui, o que diz a respeito da família é um modelo. Aqui, quando eu estava até aguardando esse momento para a respeito aqui de a família é a principal instituição planejada por Deus. Não é que é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus, e transmitir à sociedade, um padrão moral. Quando a gente viu aqui o que se trata, a conduta de um crente como marido, eu aprendi que uma vez quando eu disse, um dia que eu aceitar Jesus, eu vou fazer as coisas que a palavra de Deus diz. Se é o modelo que Cristo quer dessa forma, eu estava meditando nessa palavra aqui, na verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, que é o casamento de um casal, de um homem e uma mulher. Aqui eu vou destrinçar aqui, porque muitas vezes tem pessoas ainda que não estão entendendo o que é monogâmico, E aqui, quando para seguir esse modelo cristão, o modelo bíblico, o que Deus quer. Aqui, quando a gente já leu aqui na lição, já falou a respeito de construção. E a gente sabe que existem muitas entidades que querem desconstruir o que Deus construiu para a família, E Deus estabeleceu o casamento monogâmico, que é entre um homem e uma mulher, o casal. Heterossexual. É onde é entre um homem e uma mulher, não tem outra coisa não. E dissolúvel, é uma coisa que é para sempre. O casamento não é uma coisa para você casar pensando que daqui a 5 anos. Eu fui para o casamento, ela está até assistindo, a minha cunhada. Eu fui para um casamento dela no interior e a pessoa que estava fazendo aquele casamento disse assim: gente, venha para cá, se aproxime. Olha, vocês vão se preparando, porque o casamento ele só dura 5 anos agora. Eu repreendi, estava do lado ali, já fui repreendendo, porque existe verdadeiramente, a gente sabe que o movimento, feminista com viés neomachistas, marxista, que querem de toda forma desconstruir o que Deus construiu para a família. A família é um projeto de Deus e eu tenho certeza que você que está assistindo, ainda que tenha suas dúvidas, leia a palavra de Deus e você vai tirar todas as suas dúvidas. Muitas vezes tem pessoas ainda dentro do ministério que ainda não entendem isso, não é verdade? Eu aprendi da forma, lendo a palavra, obedecendo nos liderares, que é da forma, a gente casou, é para viver para sempre com a esposa, Vamos cuidar dos nossos filhos. E a gente vê aqui como, eu vou pegar um gancho aqui no nosso auxiliar, ele estava falando a respeito, em Gálatas, que sujeitava a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, 21, de sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Todos nós somos sujeitos ao mesmo Deus, todos nós. E quando Deus colocou, Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a do homem, E o homem é da mulher. Então existe aí, a gente não está falando de hierarquia, mas sim, a mulher ela aceita dessa forma, mas é porque existe o amor. Ninguém está querendo nada forçado, não. Olha, você vai obedecer a fazer isso e aquilo, não. É porque existe o amor, não é? Ministro, deixa eu rapidinho nesse gancho do amor aí, rapidinho. Eu quero a demonstração do amor, A Bíblia vai dizer que Jesus, ele amou a igreja, sendo nós ainda pecadores, ou seja, o pecador sendo nós ainda. Também a Bíblia vai dizer que Jacó demonstrou o seu amor por Raquel. Está escrito na Bíblia. Ele trabalhou quantos anos? E mais, O amor de Jacó para com... Você vê a importância, porque a Bíblia é a regra de fé
para a família, né? Para a constituição da família. Também a Bíblia vai dizer que Elcana demonstrava o seu amor por Ana. Ela disse assim: não sou eu melhor. Veja bem que amor, né? Assuero demonstrou o seu amor por Esther, né? Sendo ela, ele demonstra o seu amor, tornando-se ela rainha. Veja que amor. E uma coisa interessante aqui, que o amor é o principal elo para que o marido ele possa continuar. Com isso vem o segundo tópico da nossa lição, né? Amém. Então, irmãos, você que nos acompanha, você que é casado, você que é divorciado, você que vai casar, muita atenção, né? Principalmente, sobretudo aqueles que vão casar. É muito importante você saber como se estrutura essa relação de afeto, tá certo? Esse compromisso também espiritual, um compromisso social, né? A nossa lição traz muita coisa, né? É a proposta que a lição lança, aí cabe a cada investigador ir procurar outras fontes. No nosso subsídio didático, pedagógico, foi usado aqui um recurso lá do Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento. É um excelente livro, editado pela CPAD. Quem desejar adquiri-la, nossa livraria Arca Missionária, né? Você procura ali no Templo Central. Então, ele diz o seguinte: há muitas palavras em grego, né, para amor. Aqui o autor usa no texto que fala que o homem deve amar sua esposa, agapao, que é justamente a que fala do amor sacrificial, né? Daquele amor de entrega total, não é parcial, é entrega total. Diz assim que ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, agapao implica o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência. Há muitos machões, né, exigindo sujeição, mas ele parece que só lê uma parte do versículo, e muitos até que não leem a Bíblia, ele ouviu falar, e talvez ele não tenha memorizado o restante do versículo, que fala justamente de amar a esposa como Jesus amou a igreja. Qual é o amor de Jesus para com a igreja? O amor sacrificial, que se entrega, né? Ou seja, Jesus morreu pela igreja. Então, esse é o tipo de amor que pode entender o que é sujeição. Porque o autor, muito sabiamente, não é que ele deslocou o versículo do sentido, mas ele no versículo 21, ele sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como o contexto de Efésio é justamente essa nova sociedade em Cristo, onde não existe grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, no sentido de dizer, porque você é da etnia C, você vai ser menos desprestigiado. Porque você é da etnia A, você vai ser mais valorizado. Não há isso. Mas quando o Senhor estabelece a família, Ele estabelece também papéis para o homem, para a mulher e para o que viria. E isso, evidentemente, é o alvo dos movimentos, vem tentando desconstruir. Em algumas situações, por silenciarmos, eles têm conseguido, né? Tem estado em lugares estratégicos, sobretudo de comunicação, para firmarem novos conceitos que ignoram totalmente os valores bíblicos. Então, muito cuidado aí. E os homens que muitas vezes gostam de permanecer, mesmo depois
200 anos de casado, ele acha que é muito jovem, né? Entendeu? Ah, minha mulher envelheceu, então vou trocar por outra. Aí acontece isso na igreja, lamentavelmente acontece. Porque a esposa envelheceu, ele disse não. Porque adoeceu, vou trocar por outra. Misericórdia. O Senhor nos ajude a amar, né? Um semelhante assim. Ô pastor, é porque a gente vê que é difícil, até a gente falando assim que é difícil o povo, porque dentro do contexto aqui é necessário obedecer, né? A obediência, permanecer, não é? E a gente vê que o povo vai fugindo do que Deus preparou, tá tudo certinho ali, mas quando existe obedecer, o pessoal vai começando mudando suas opiniões. Deus nos ajuda. A gente poderia ser só uma lição essa, né? Mas nós temos o segundo tópico que fala sobre a conduta também da crente, ou seja, da mulher como esposa. E talvez seja uma das maiores transformações que a gente pode entender, justamente das transformações que a mente feminina tem sofrido, né, socialmente, justamente num dado momento, por ser afugentada demais, tá certo? Por ser desprestigiada, desrespeitada, e aí até o mais inofensivo animal, ele reage. Foi o que aconteceu com as mulheres. Mas isso não é uma perspectiva cristã, porque o Senhor resgatou a dignidade feminina. O seu ministério falou de resgate de dignidade feminina. Glória a Deus. E os equívocos que vieram é justamente igual ao que Jesus falou. Alguém quis fundamentar seu argumento, mas Moisés deu carta de divórcio. Jesus responde: deu carta de divórcio porque vocês são duros de coração. E o sentido aí, quando esmiuçado, a gente vai entender por quê. Josué, nos orienta aí nesses papéis femininos como esposa, da perspectiva bíblica ministro, e social. Na sua pergunta, não interrompendo, o perdão, né? O perdão. Sim. Né? O perdão tinha que estar e ser constantemente. Perdão. Tem que ser. Se não existir, não existe vida cristã. É um assunto muito vasto. Veja que a gente não conseguiu nem definir direito, né, o papel do homem aí em relação à família, porque é muito complexo. E eu atento aí o que um dos ouvintes aí, não é, ele colocou aí dizendo que na teoria é muito fácil, né, mas na prática é difícil. E realmente, essa questão, esse relacionamento entre marido e mulher é muito difícil. É muito difícil. Então, mas é possível, justamente, é possível, né? E nós estamos justamente aqui para tentar falar isso, né? Por isso que é amor sacrificial. Não interrompendo a vossa fala, a gente tem uns casais aqui na nossa congregação que são exemplos, que já tem mais de 50 anos de casado e vive bem. Não dizendo que são perfeitos, tem suas falhas, né? Tem as suas dificuldades, mas são felizes e fizeram um compromisso diante de Deus, diante dos homens. Com certeza. Então, o casamento é uma bênção na vida de uma pessoa, não é? Então, uma pessoa que é bem casado, então essa pessoa é feliz, né? O que acontece é o seguinte: por que pareça, existe hoje no mundo, existem países aí que o número de divórcio é maior do que o número de casamento. Veja, então hoje existe muito essa questão de divórcio. E por que existe o divórcio? Justamente por essa questão aqui do amor que está sendo falado aqui. Porque a lição vai falar aqui, eu vou só voltar um pouquinho aqui antes de entrar aqui para as mulheres. Mas diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando a gente está falando da submissão da mulher para com o homem, tá certo? Quando a mulher se submete ao homem, é submissa ao marido, essa submissão ela é muito fácil, tá certo? Quando nós, homens,
exercemos essa autoridade baseado justamente nesse amor. Mas quando nós distorcemos esse amor, aí sim, aí fica difícil para a mulher, entendeu? Porque esse amor, como foi falado pelo nosso pastor aqui, Marcelo, esse amor aqui é o amor de Deus, é o amor ágape, né? É o amor sacrificial. Então, é quando você, como marido, você se sacrifica. Quando mesmo você, às vezes, no momento, estando certo, mas você deve o quê? Aí tem essa distorção aí, porque às vezes o marido, não, eu sou cabeça e só eu tenho a palavra. Não, entendeu? Tem um amor sacrificial aí de você também procurar entender, você ceder. Então é justamente, não é essa questão do egoísmo. Mas eu tinha até anotado aqui que esse amor aí não é a questão egoísta, tudo suporta. Então, hoje tem uma distorção nos casamentos aí, 5 anos. Por quê? Porque é um acúmulo de erro. Você vai acumulando. Chega em um determinado ponto, aí não suporta mais. Mas o amor é sacrificial. Tudo suporta, tudo sofre. Né? Auxiliar, essa palavra, quando vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a gente vai entender aqui que a igreja não é perfeita e Cristo amou ela. E muitas vezes eu me casei com a minha esposa, ela tem o pensamento dela, eu tenho o meu. Nós não somos iguais, mas ninguém é perfeito. Mas também a mulher não é perfeita. Aí, igualzinho a igreja também não é perfeita, mas Cristo amou a igreja. Então a gente ama nossas esposas conforme elas são. Ela gosta de uma coisa, gosta de outra, e aí vai chegando, mas tem que ter o Senhor na casa. Com certeza. O Espírito Santo é o Espírito Santo que é justamente o equilíbrio. Então, esse amor, ele não pode ser egoísta, ele tem que suportar, tá certo? Porque se você não suporta, você realmente... eu lembro de um pastor, ele dá palestra para casais, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse, eu nunca tive vontade de me separar da minha esposa, ele brincando. Ele disse, rapaz, eu nunca tive, eu já tive vontade de matar ela. Porque nós somos falhos, fracos. Então dizer que nós não temos atritos, que nós não, temos sim. Mas o segredo está nesse amor sacrificial, no amor de Deus nos nossos corações, tá certo? De nós olhar para a pessoa com o amor de Deus. Então, essa questão aí de tudo suporta. O amor, esse amor é cuidador, tá certo? Então, tem maridos que... E aí vem um desafio para cada um de nós. A gente cuidar da nossa esposa, né? Às vezes a gente exige que ela fique bonita, que ela fique aparência, né? Mas a gente não investe, não cuida. Então são essas questões que a gente precisa aprender. Observação, a mulher ela gosta de ser elogiada. Então, é o amor romântico, carinho, é o amor romântico aqui, ó. Então, já diz as escrituras que a mulher é seduzida por aquilo que ouve. Justamente. Aí vem aquela questão, né? Nós homens, às vezes, somos mais grossos do que papel de embrulhar prego, essas questões que nós precisamos aprender, tá certo? É o amor ágape, é o amor de Deus, de olhar a pessoa, né? Como está olhando a si mesmo, se amando a si mesmo, tá certo? Então são essas questões, mas a pergunta, quando o marido ama assim, aí vem a questão da submissão, né? Que a gente está entrando aí, da mulher, vós mulheres seja submissa ao marido. Então há uma diferença aí, porque há um choque aí, porque submissão para a nossa sociedade é falta de liberdade. A mulher vai dizer, rapaz, eu vou me casar. Hoje é o pensamento desse, eu vou me casar para perder minha liberdade? Vou nada, eu prefiro sair todo dia, tal. Então por quê? Porque eu vou me prender. Então não sabe o que é submissão. Então submissão não é perda de liberdade, submissão não é ser inferior, é aquela que anda ao lado, é auxiliadora, aquela que ajuda. Então quando a mulher entende essa questão da submissão
e o homem entende o papel do amor, do verdadeiro amor, então tudo flui melhor, tá certo? É justamente essa questão aí, Marcelo. Então, veja que eu estava estudando rapidamente, aí diz assim que a submissão é uma honra. Então, quando a mulher entende que o fato dela ser submissa ao marido é uma honra, as coisas mudam. Por que é uma honra? Porque o próprio texto vai dizer assim que a igreja ela é submissa a Cristo. Veja, é uma honra para a igreja nós estarmos submissos a Cristo, não é? A igreja está submissa, é uma honra. E aí ele vai dizer, Cristo está submisso a Deus aí, não é? Mas aí ele vai falar aqui da igreja como sendo Cristo submisso a Deus, não, como a igreja submissa a Cristo. É a honra da igreja estar submissa a Cristo. Não é questão de inferioridade, é de honra também. Então, a mulher, quando ela entende esse papel, que é uma honra para ela estar submissa ao marido, porque o marido ali exerce um papel de proteção, de cuidado, de provisão, de amor. Então, isso é uma bênção para ela quando ela entende isso, tá certo? E uma outra coisa aqui que é interessante a gente falar, que essa submissão aqui, ó, diz assim, ó, vós marido, diz assim, sujeitai-vos vosso marido como ao Senhor, não é? Como ao Senhor. Então essa submissão também não é de todo jeito, não pode ser de todo jeito, tá certo? Porque existe essa distorção do amor. Aí tem um homem que querer, não, eu sou o cabeça, aí quer impor determinadas coisas, mas essa submissão aí convém ao Senhor, tá certo? Então, justamente porque são papéis diferentes. Então, na sociedade ela exerce um papel de liderança ali, então ela pode exercer. Mas na família existem esses princípios bíblicos que a gente deve daquela que está ao lado. O conceito de submissão cristã, a gente já entende aqui, as escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Aqui já define tudo, porque se o marido e a mulher estiver os dois sujeitos no temor do Senhor, aí eles continuam um exemplo cristão do que tem para a família, né? A sujeição, ninguém vai dizer que ninguém está sendo humilhado, ninguém vai dizer nada. Nós somos sujeitos, nós dois somos sujeitos ao mesmo Deus. Então é sujeito uns aos outros no temor do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, é que protegendo, né, ou seja, a conduta da crente, né, como esposa, né, nossos irmãos professores falaram aqui muito bem. Apoio, Aumenta. base, suporte, auxílio é totalmente diferente da concepção que alguns têm de submissão. Apoio, é apoiar o seu marido, é ser base. Olha só, base. O que é base? É aquilo que dá sustentação a todo o edifício. Não é verdade? Não é verdade? Ela serve de apoio. O que é apoio? Opa, eu vou me apoiar em ti, estou cansado, eu vou me apoiar. O marido vai se apoiar nela porque ela serve de apoio. Submissão, ela tem por esse objetivo apoio. Base. Base é o quê? É aquilo que dá sustentação. Isso. Suporte. Nós temos aqui um pedestral, que é o suporte para colocar os microfones. Veja a importância da mulher, pois alguns acham e pensam que submissão é algo totalmente errôneo, quando a expressão em si diz que é apoio, base, suporte e auxílio. Ela vai auxiliar o marido nas suas tarefas, ministro, combinando antes de fazer. Submissa, combinando antes de fazer. Nos compromissos da casa, na administração dos filhos, não desfazendo a palavra do marido. Olha só, respeito
coisa interessante. Diz assim, aí, para concluir, a mulher sábia exerce sua submissão com discernimento, alegria, eficiência e gratidão a Deus. Submissão. A submissão é como um guarda-chuva. Veja o que o comentarista ele falou. A submissão é como um guarda-chuva que dá proteção contra as tempestades físicas, emocionais e espiritual. A submissão da mulher, o guarda-chuva. Olha só, eu sei que o senhor tem esse guarda-chuva lá. O evangelista Marcelo também tem. O nosso professor João também tem. E eu sei que eu tenho em casa que também está assistindo. É esse guarda-chuva, Mariana. E os obreiros, irmãos que são casados, são esse guarda-chuva que vai estar conosco diante das tempestades, os vendavais, né? Os momentos emocionais e espirituais. Se a recusar a proteção desse guarda-chuva, receberá diretamente todo o impacto da tempestade. O tempo, mas o nosso evangelista, assim como a palavra. Pois não, irmão João, de fato, não diria tão complexo, né? Ele se torna complexo quando a gente alinha com os debates mais modernos, mas observando a palavra de Deus, não seria complexo, né, se a gente seguisse a risca. Não é fácil. E o grande problema é esse, que o homem tenta obedecer a palavra. Mas o Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Então peça o socorro de Deus, vocês, marido, você, esposa, e vão ter sim, vão conseguir sim, viver de forma harmoniosa, respeitando-se mutuamente, né? Conservando a fé e sempre tendo a Bíblia como parâmetro para poderem se embasar na igreja, no lar, onde quer que esteja. Na sua visão, irmão João, é claro, não dá para a gente aprofundar tanto, mas a mulher moderna tem tomado um papel diferente, não só no lar, né, mas na sociedade em geral. O que eu quero colocar, isso que o senhor de repente também concorda ou discorda, é que a mulher, ela foi vítima, inverteu de certa forma o papel, trouxe transformações sociais, evidentemente que afetou muito, radicalmente, eu diria negativamente a própria família, porque essas transformações, essas mudanças, elas não têm limites, não se sabe o que quer, o que é que a mulher quer? Quer liberdade. O que é liberdade? Né? Então você vai ter um conceito feminista, uma perspectiva, mas a mulher cristã ela não pode se afastar jamais da palavra de Deus. Então, por que é tão fácil se submeter a um modelo gerencial dentro de uma empresa e o lar, que é uma instituição divina, encara como se fosse um desafio a ser confrontado? Na empresa não, mas no lar sim. A gente entende, essa lição é uma lição que toda a igreja deveria estar assistindo, estudando, porque a gente vai ver que os valores estão invertidos. Aqui fala que a condição da mulher cristã, no judaísmo, ela era parte da propriedade, era uma propriedade. Essa mulher aqui era apenas uma propriedade. E a forma que as mulheres, a gente não está generalizando, mas aquelas pessoas que não querem, que não aceitam o que diz a palavra de Deus, estão procurando viver como viviam antigamente as mulheres que eram presas. Ali era prisão, porque todas que estão em Cristo Jesus estão libertas hoje, né? A gente vê que tratado como inferiores, as esposas eram escravizadas. Isso aí está falando antigamente no judaísmo, no grego. E hoje tem a liberdade. A gente vê que quando Jesus ele se encontrou com aquela mulher samaritana, ali a gente sabia que existia
dia, ali ela saiu naquele horário, porque ela tinha suas complicações, seus defeitos, mas Jesus não veio para ver defeitos, mas a gente vê que depois que o Evangelho chegou, a gente vê que ali aquela mulher foi liberta. E hoje, apesar de ter uma liberdade, aqui como a gente está vendo aqui, a conduta da crente como esposa, a gente sabe, é tão bonito quando a gente ouve aquela palavra do provérbio, quando uma mulher sábia edifica o lar e uma tola derruba. Para aquelas que são sábias, é orgulho de saber que estão libertas, e aquelas que estão livres querem estar presas, prisioneiras, que eu não sei que tipo de liberdade é essa de não querer ter um esposo, não querer ser submissa, não é? Porque é como o auxiliar, nosso auxiliar acabou de falar, que por ter um salário, quer ser independente, isso aí é tudo relativo a respeito da importância desse movimento feminista que querem mudar o contexto, ou então o que Deus tem para a família. Mas é necessário que possam ler e entender o que Deus tem para essas mulheres, né? Para que possam viver junto com seus esposos, porque vê que coisa bonita, nosso evangelho acabou de falar aqui. A mulher de um homem de Deus, ela é base, ela é quem sustenta, aqui ela dá até opinião, não mudando, não tirando a sua autoridade, que a autoridade dele permanece, e ela entende isso. Então é necessário que a mulher possa permanecer livre e não queira viver presa como vivia antigamente. Enfim, temos todo um desdobramento a partir, né, de uma busca por direitos iguais. Mas Deus abençoe as famílias que possam, nesses dias difíceis, se submeterem à vontade do Senhor. Permitam que o Senhor, através do seu Santo Espírito, molde vossos corações, transforme as vossas mentes e dê a você disposição para amar. Peça que o Espírito Santo gere em seu coração disposição para perdoar e batalhar pela fé, porque viver harmoniosamente entre a família é batalhar pela fé, porque não existe fé sólida quando há conflito familiar. Temos na sequência, no terceiro tópico, a conduta do crente como filho. E aí, é claro, né? É o relacionamento de que avançar tecnologicamente é uma coisa, mas a desconstrução de valores não significa avanço social. Desconstrução de valores que nos ajudaram a chegar onde estamos, de forma tão equilibrada. Ainda não alcançamos a perfeição enquanto crentes, mas o nosso alvo é chegar à perfeição, porque isso é bíblico. Chegar à perfeição. Então, para os filhos também há recomendações. Temos aqui a conduta do crente com o filho. Josué, é mais um tópico que seria uma lição, né? Então nós vamos tentar resumir aqui esse difícil tema, mais importante e necessário para essa hora de caos, principalmente que passa o mundo. E é interessante que quando o homem falha, de alguma maneira a natureza, que é submissa à vontade de Deus, age, né? Hoje muitos pais estão sendo pais, muitos maridos estão tentando ser marido, esposas tentando ser marido. Na hora de ser família, ouvimos através das mídias, lemos muitos divórcios. Quer dizer, é algo incompatível com a relação pessoal entre pessoas que deveriam conviver pacificamente, deveriam viver harmoniosamente. Se são marido e esposa, foram feitos, essa figura de marido e de esposa só pode ser possível identificar-se na relação, no convívio pessoal. Ele não é marido e esposa porque sai de manhã e só se encontram à noite, porque dormem juntos. Não é marido e esposa só porque dormem juntos, é porque convivem.
Mas quando essa coisa parece que começou a se concretizar, muitos não se entenderam como esposa, muitos não se entenderam como esposo. E aí vem as consequências com os filhos, né? Até para ser pai tem gente que está tendo dificuldade para ser pai e mãe. Então, Josué, como é que a gente pode transmitir a mensagem contida desse terceiro tópico? Amém. Como a gente já tem falado, né, esse tema ele é bastante complexo, né? Embora seja um tema conhecido, né, essa relação familiar aí, mas é um tema muito conturbado. Já vista como eu tenho falado, existe muito divórcio hoje. Tem pessoas que a gente tem relato de pessoas que casam, depois da lua de mel está se separando, veja. Então, existe muita distorção em relação ao casamento. Essa é uma instituição divina, uma instituição que deve ser levada a sério, né? Deus criou o casamento de forma para ser indissolúvel, né? E a gente precisa compreender alguns aspectos do casamento. A gente viu a questão do amor, como é importante entre o homem e a mulher, tá certo? A gente precisa entender essa questão da submissão. Eu queria só ler aqui também, quando Tito, Paulo escrevendo a Tito, né, no capítulo 2, e ele está instruindo as mulheres idosas para que elas orientem as mais novas, tá certo? E ele diz assim no capítulo 2, versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então está aqui alguns princípios que devem ser observados. O problema é que nós estamos muito influenciados eu falo, né? Muitos estão sendo influenciados por essa sociedade que tem valores distorcidos. Então a gente tem que se pautar na palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que alguém acha, mas é o que a palavra de Deus diz em relação ao casamento. Então a gente deve buscar essa diretriz em relação ao casamento. E em relação à criação dos filhos, da mesma forma. Hoje existe toda uma distorção em relação à criação de filhos, né? Mas aí a Bíblia vai dizer: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, certo? Então seja obediente. Mas você ser obediente hoje numa sociedade, né, corrompida, numa sociedade de inversão de valores, é difícil. Hoje o jovem tem que ter autonomia, tem que ter liberdade. Então, velho, é tudo. Justamente. Então existem todas essas distorções em relação a você ser obediente, a você honrar seu pai, honrar sua mãe, né? Então o jovem precisa entender isso, porque a própria Bíblia vai dizer aqui, ó, honra o teu pai e a tua mãe, está ali honrando, né, aqueles que o criaram, e entender que o pai, ele sempre vai querer o melhor do filho, né? Mas, evidentemente que nós, como pais, nós erramos muitas vezes, né? Mas no contexto geral, o pai está buscando sempre o melhor do filho, deve ser assim, né? Então o filho deve entender isso. Os filhos, eles terão a sua formação moral e espiritual como base os pais, o pai, né? O pai quer ser igual, o filho quer ser igualzinho o pai. Meu pai, ele trabalha, ele é motorista, eu quero ser motorista. E você vê que isso é de criança, né? Aí como é que ele vai ter uma base moral e espiritual se o pai não tem que possa representar, né? Então por isso que essa lição aqui, a gente está lá, é uma lição, eu acho muito algo assim, essa lição, a conduta de um crente em relação à família, é uma coisa que envolve assim
é algo espiritual mesmo, porque a gente sabe que o inimigo ele vai atingir essa área de toda, ele quer atingir de toda forma, se não tiver base no Senhor. Então, se o pai ele não tem uma base espiritual, não tem nada de exemplo para dar ao seu filho, ele vai crescer uma pessoa sem moral, ele vai crescer uma criança que não vai ter um futuro promissor espiritualmente falando, né? E a gente vê dessa forma. Então é necessário que os pais ainda estão em tempo de se organizar diante do Senhor, que é a verdade essa. A gente precisa buscar. Quando a gente fala, a gente continua aprendendo como um casal, como um pai, e permanecer ouvindo a voz do Senhor. Na verdade, para permanecer nesse exemplo. É um desafio, né? Essa questão de criação de filho também é um desafio muito grande, tá certo? A Bíblia vai dizer: ensina o menino o caminho que deve andar, né? O problema é justamente esse desafio do pai ensinar, E aí vem a questão do ensino, justamente de ensinar o nosso filho. Então, muitas vezes a gente está muito preocupado, e aí vai uma deixa aqui, para justamente pais cristãos, né? Porque às vezes a gente está muito preocupado com alguns afazeres da igreja e esquece do nosso lar. Então a gente precisa ter esse cuidado, tem que ter essa atenção do nosso filho, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto e o nosso filho querendo a nossa atenção e a gente não dá. Então nós precisamos ensinar o nosso filho, tá certo? E estar atento a essas questões. Né? É muito difícil, principalmente hoje numa sociedade muito tecnológica, né? Os filhos estão muito dentro aí da mídia, então a gente tem que estar se policiando e gastando tempo com o nosso filho. Não é fácil numa sociedade que a gente vive muito correria, mas a gente precisa ter essa responsabilidade com o pai, professor, não terceirizar isso. É uma coisa interessante, não tocando isso da vossa fala, mas a Bíblia vai dizer no livro de Jó que Jó orava pelos seus filhos. Justamente. É o princípio dele orar pelos seus filhos. A gente observa que isso é muito importante, onde o casal, a família tem perdido esse princípio de preparar um tempo para interceder, clamar pelos seus filhos, para que sejam bons filhos, bons maridos, bons profissionais e bons servos e servas de Deus. Fez me lembrar agora, pastor Marcelo, uma coisa interessante na sociedade, veja só. Existe aquela questão do pai autoritário. Existe aquele pai autoritário, muito rígido. E o que é que acontece? Esse é um equívoco, um erro. Por outro lado, a gente está vivendo uma sociedade hoje onde os filhos agora mandam no pai. É o contrário. Você vê uma criança pequenininha ali e ela que manda. Bota a birra ali, eu quero isso, eu quero aquilo. E o pai fica sem autoridade. Entendeu? Então são as distorções aí, né? Então a nossa responsabilidade aqui é ensinar, né? É ensinar e estar atento a essas questões da autoridade. Não é uma autoridade, a gente tem autoridade sobre nossos filhos, mas é uma autoridade sadia, é uma autoridade dentro dos princípios bíblicos, dentro do amor, não é? Então a gente deve exercer a autoridade. Então, e não permitir, né, que essa sociedade aí distorça essa questão da autoridade e dê autonomia demais ao filho. Né? O filho tem essa autonomia, mas dentro dos princípios bíblicos aí. Temos aqui muitos irmãos comentando, tem alguns inclusive dizendo, né, irmão Edson e Sandra, eles perguntam, né, será que hoje existem filhos que não se respeitam em seus pais como base para seu futuro? A irmã Diane também comenta: pais e mães que vivem uma dupla identidade, ou seja, na igreja do lar, fazem seus filhos se distanciar do Senhor. Cândida ainda diz que o lar tem que ser referência. A grande questão, meus irmãos, que muitos não assim, a gente tem
Dizem que a gente tem que ser diplomático. Líder não tem que ser diplomático. O líder cristão tem que ser bíblico. Ele não tem que falar para agradar. Então, o grande equívoco, se os filhos não estão bem, tem culpa sim. E nós sabemos de quem é a culpa. Muitas vezes, a culpa é de quem os educa, ou de quem não assumiu a responsabilidade de os educar. E eu quero compartilhar. Muitos não gostarão, mas é a verdade. O que acontece? Bom, o casal planeja ter um filho. Ele organiza o quarto, né? Porque quando nós não estamos preparados, a gente imagina que é a questão psicológica, né? Moral, não, é financeira. Pensa na questão financeira. Então, precisamos ter um quarto, equipar todo o quarto, comprar todas as roupas. Agora nós podemos ter um filho, porque eu tenho um bom emprego, um bom salário, eu trabalho, minha esposa trabalha, então nós podemos ter um filho. Enfim, aí então ela decide engravidar um dia tal, porque querem que nasça naquela data específica, planejam tudo. Eles planejam ter filho, só não planejam ser pai. A verdade é essa. Por que a verdade é essa? Porque começa a inquietação da mãe. Estou fora do mercado. Como mãe agora, 3 meses fora do mercado. O que vai ser de mim? Ou 6 meses. Não posso dizer que são todas, porque também já ouvi relatos, ainda que poucos, porque a mídia não mostra isso, para não ser padrão, de mulheres, de profissionais bem-sucedidas que abriram mão para educar seu filho, para conviver com seus filhos, para serem mães. Então, mas eu já vi situações de mulheres conhecidas, preocupadas. Você conhece alguém que pode cuidar do meu filho? Porque com 3 meses eu tenho que voltar a trabalhar, ou 6 meses eu tenho que voltar a trabalhar. Então se inquietam quando estão grávidas, alguém para cuidar do filho. Ora, esse filho não tem mãe? É uma verdade. A culpa é da mulher? Não, culpe Deus, porque a mulher pode ter filho e o homem não pode ter filho. Entendeu? Se você quer culpar alguém, culpe a Deus. Não, eu não queria ter filho, então eu não queria ser mulher. É o discurso de Deus. Ou o homem que não quer ser homem, que não quer ser pai, que não quer assumir a responsabilidade, que não quer autoridade no lar, de cooperar também com a esposa, de educar os filhos, de ser modelo para os filhos, de dizer ao filho não quando é para dizer não, quando for para dizer sim, pensar direitinho. Então muitos pais não estão sendo pai e os filhos logo não vão ser filhos. Então o que nós temos hoje, o que é mostrado pela mídia, ainda que não seja o padrão, mas se tornou. Porque aqueles que produzem material para a mídia pertencem a um grupo que luta para desconstruir aquilo que nós acreditamos enquanto família. Como a lição colocou, é bíblico. Respeite o fato de você discordar. Então me respeite, porque eu só acredito numa família construída nas bases bíblicas. Monogâmico, heterossexual e indissolúvel são as bases do casamento. E se a gente num determinado momento discordar, ninguém vai ser obrigado a concordar. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, tomar um artístico como modelo para a sua família, você vai fracassar. Então tome como base bíblica a própria palavra. E não casais de artistas que não são casais. Não são casais. Entendeu? Então, o compromisso de educar os filhos pertence aos pais. Não pertence à escola, não pertence à igreja, pertence aos pais. Porque não adianta você ter filhos que sabem falar inglês, chinês, que conhecem todas as ciências e que desobedecem aos pais.
e que de repente não aprendeu dos pais o temor a Deus, porque Deus mais temiam, porque quem teme a Deus ensina os seus filhos a temerem a Deus, entendeu? Então nós temos problemas seríssimos hoje, inclusive dentro da igreja. Então assumamos o nosso papel enquanto homem, enquanto mulher, enquanto esposo e esposa, de educar nossos filhos. Porque se você jogar a responsabilidade para a escola e para a igreja, na hora da correção, você vai querer usar a justiça para processar. Ministro, eu quero dizer que ainda tem tempo. O retorno, devo dizer, Isaías, o retorno, ele tem um preço. Todo resgate de uma verdade que foi desconstruída tem um preço altíssimo, e pelo que entendemos, pelo que podemos ver, muitos não estão dispostos, muitos estão jogando com a sorte. Pais que Essa é a verdade. lágrima de sangue pelos seus filhos. Verdade. Uma coisa interessante, Marcelo, que a gente vê hoje muitos filhos, principalmente adolescentes, envolvidos em drogas, envolvidos nesse mundo homossexualismo, dessa sedução do mundo, de uma forma geral. E muitas das vezes a gente vai ver são distorções do lar, distorções do lar, a ausência dos pais, o pai trabalha, a mãe, por uma questão econômica também, às vezes, tem uma necessidade de estar fora. O ideal é que ela estivesse dentro de casa cuidando do filho, mas às vezes, por uma necessidade de estar fora. É mais um discurso. Eu preciso trabalhar. E quem precisa de educação? Será que trabalhar? O problema é que a gente. Sabe por quê? Na minha opinião, me perdoe, é um discurso. O que é mais importante? Não, eu preciso trabalhar. E o seu filho precisa do quê? Ser educado. Porque uma hora ou outra a conta vai chegar. E está chegando. O problema é o seguinte, eu concordo. O problema que acontece é o seguinte: o fato de os pais trabalharem pela necessidade, porque às vezes há necessidade realmente, na realidade, de o pai trabalhar, a mãe trabalhar, estar fora, mas isso não quer dizer que o filho vai ser largado, entendeu? Então, não é necessariamente o fato de os pais estar trabalhando que o filho vai ser mal educado. Não, porque evidentemente o ideal é que a mulher, a mãe esteja presente ali, gostando com eles. Porém, há situações que os pais trabalham, mas eles têm o cuidado de deixar o seu filho num ambiente sadio, de estar procurando saber o que houve. Então, não é necessariamente essa ausência de tempo, mas é a ausência de não é essa ausência física, é essa ausência de cuidado que os pais devem ter, tá certo? Por quê? Tem pais e mães que estão ausentes fisicamente e trabalham pela necessidade, deixam o seu filho em casa em alguma situação, mas eles cuidam. E existem também mães que não trabalham, estão 24 horas em casa e os seus filhos não têm o cuidado necessário. Entendeu? Então, a questão é a educação mesmo. Agora, o ideal é que a mulher a mãe esteja lá cuidando dos seus filhos. Uma outra distorção, porque são várias distorções da família. Outra distorção é quantas mães solteiras temos hoje. Que ela forma o papel de pai, de mãe, de provedor. E por que estão solteiros? Então essas distorções que existem, por exemplo. Então, a gente precisa. O abismo chama outra vez. A gente precisa tratar essas questões de uma forma geral, não é algo simples, mas a gente tem que buscar a resposta na palavra de Deus. Sobretudo, muitos têm esquecido. Isso é fato, de observar as palavras que estão na Bíblia Sagrada. Isso é uma verdade. Ministro, a minha recomendação para os pais é que devemos construir muros, protegendo nossos filhos. Olha, como esconde seus filhos, Joquebede, escondeu quem? Moisés. Oriente seus filhos como Eunice. Leve seus filhos para a casa do Senhor como Ana. Uma coisa que eu queria falar aqui, por
para os irmãos que estão em casa, veja só, nunca feche, principalmente adolescente, nunca feche um canal de comunicação entre você e seu filho, porque principalmente pela sedução da mídia hoje, e os jovens acabam ficando muito rebeldes, que não era para chegar a esse estágio, mas se chegou, tá certo? Você mãe, você pai, não perca esse canal de comunicação, porque muitas vezes o filho, de forma inconsciente, de não saber o que é melhor para ele vai buscar isso, ele vai buscar quebrar esse elo de comunicação justamente para ele viver independente. Então os pais devem estar muito atentos a essa questão, principalmente os filhos que estão envolvidos em drogas aí. Não desista, tá certo? Busque esse canal de comunicação com seu filho, esteja sempre conversando, atento, né, a essas situações. Essa orientação de Deus, ore a Deus para Deus tentar reverter essa situação, que é uma situação difícil. Rapidinho, para eu não me esquecer, eu fiz um estudo falando assim, o tema é convertendo os corações dos filhos aos pais. Convertendo o coração dos filhos, nós somos filhos, aos pais. Puxa, e fiz um outro tema, um estudo relacionado convertendo os corações dos pais aos filhos. Só através da palavra de Deus, né? Através do Espírito Santo atuando aí. A importância disso tem. Convertendo o coração dos filhos aos pais e convertendo o coração dos pais aos filhos. É simples, o que eu vou falar aqui é o que a gente vê. Hoje o povo segue todo tipo de modelo sem questionamento, sem ninguém dizer nada. Mas quando se trata do modelo divino de Deus a respeito da família, é criticado. Mas se você chegar na casa de muitas pessoas, tem pessoas assistindo a televisão, botam uma novela em casa. Tem clipe que deixa uma aluna assistir uma novela de malhação, uma coisa, ele já vai absorvendo quantas coisas, a esponjinha dele absorve quantas coisas. E pega uma criança, dá um celular desse tamanho, com 8 anos de idade, uma criança, ele só come o celular. Aí a vida vai crescendo, não tem comunicação mais que eu estava falando, é necessário a gente não perder a comunicação, não existe comunicação. A criança, o jovem, o adolescente vai para o quarto e fica lá. O pai dá um computador, coloca lá e ele permanece lá. Acabou a comunicação, porque o pessoal está acompanhando o modelo do mundo, não está acompanhando o modelo divino cristão, né? Uma coisa que eu vi um comentário aqui de um irmão aí do outro lado, a pessoa dizia assim, que existem muitos filhos desviados pela conduta dos pais, né? E não deve ser desculpa, né? Porque cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, não se deve ser desculpa. Aí eu queria deixar aqui para nós, para vocês filhos, né? Porque os nossos pais não são perfeitos, né? Então é você olhar para os erros do seu pai e procurar agora, como pai, não fazer a mesma coisa, não replicar isso. Tá certo? É o nosso desafio de analisar as questões e não replicar esses erros, buscar a orientação de Deus para construir famílias melhores, porque existem muitas famílias hoje cheias de problemas, né? Assim, digamos assim, né? Cheias de contradições, mas eu falo de aspecto espirituais mesmo. Então nós como filhos e os irmãos aí que não são casados ainda devem buscar isso para não replicar, né? Porque muitas vezes a gente, não, mas meu pai também era assim, eu vou ser assim, eu nasci assim, então a síndrome de Gabriel. Então a gente deve buscar a orientação de Deus, tá certo? Busque a orientação de Deus para você não replicar esses erros e para você criar uma família sadia.